Oi, Edu, tudo bem? Boa tarde, como vai? Conrado, boa tarde. Tá ouvindo bem? Estou muito bem, graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem, sim. Primeiramente, Então então, tá bom. gostaríamos de estar agradecendo a sua participação nesta nossa segunda live daquele projeto que nós iniciamos na semana passada, intitulado Turismo e seu papel de desenvolvimento. Agradecemos que na semana passada, na abertura dos trabalhos, tivemos a presença da Luciana e tivemos um bate-papo relacionado com eventos. Para essa segunda semana, dando sequência na cadeia do turismo, estaremos falando de meios de hospedagem. Mas antes, vamos trazer uma breve apresentação do nosso convidado dessa tarde, Conrado Gerardo Vitali Rodi, também conhecido no setor hoteleiro, no segmento do turismo como Conrado Vitali. É chileno, mas já reside no Brasil há quase 50 anos. São 46 anos residindo no Brasil. Então a gente pode considerar ele como o chileno mais brasileiro que a gente conhece. Ele é administrador hoteleiro e atualmente está residindo em Rondonópolis. Ele iniciou sua trajetória trabalhando no turismo como tradutor em aeroporto, depois já no segmento hoteleiro, gerente de crédito, gerente de hospedagem, gerente de serviços, gerente operacional, gerente geral, trabalhou com consultoria e gerenciamento de meios de hospedagem, já foi também proprietário de hostel em Cuiabá. Tem como especialização tradução em alemão, em recursos humanos, relações públicas internas, desenvolvimento de chefias, técnicas hoteleiras, controladoria de hotéis, alimentos e bebidas, revenue management e processos. Atuou em empreendimentos como hotéis da rede Hilton, Maxud Plaza, Bourbon, Meliá, Bristol, e aqui em Cuiabá, no Eldorado, no Paiaguás, Global Garden, Deville, Deluca e Scala. Quando nós citamos que ele já teve um hostel, o hostel foi o Hostel das Mangueiras, que nós tivemos a grata satisfação de estar conhecendo, e atualmente residindo em Rondonópolis, está à frente do gerenciamento operacional do Hotel Comfort, da rede Atlântica Hostels. Novamente é um prazer estar contando com a sua presença aqui, Conrado, e agradecemos principalmente pelo fato de que você traz uma experiência e uma vivência muito grande, tanto na questão de meios de hospedagem, como principalmente nessa visão de turismo. Então, a palavra está com você neste momento, Conrado. Na realidade, em primeiro lugar, agradecer o convite, Edu, e agradecer aos ouvintes e participantes da nossa live. Eu acho que você fez uma grande descrição demais da atividade que a gente pratica. Já se passam 46, 47 anos mexendo com turismo, com hotelaria, e quando o convite, na realidade, a ideia era contribuir, né, com um projeto que a gente visa, que a gente tem discutido ao longo dos anos, né, que qual é a importância do turismo no desenvolvimento, seja ele regional, estadual ou a nível nacional, né? O foco principal, eu acho que a gente conversou, pelo menos na live anterior, a gente vocês trouxeram isso à tona, nada político, né? Nós não queremos nenhum vínculo com política, ninguém aqui está se candidatando para nada, né? Nós buscamos de que a região floresça, que a região mostre tudo, a riqueza que ela tem, né? E aí então nós temos que ir buscarmos a nossa experiência, os conhecimentos que o grupo que você consolidou aí traz para que a gente possa, de uma vez por todas, deslanchar um turismo profissional sem um vínculo político, né? Rapidamente a apresentação, eu acho que não há mais que agregar de tudo que você colocou. Eu vim em 74 para cá, depois de um golpe de Estado que houve no Chile, e migrei para o Brasil por uma questão de mera coincidência, mera sorte, na realidade. Eu vinha para cá por 7 dias, o meu destino era a Alemanha, eu tenho familiares, tenho parentes, tenho amigos, minha formação toda foi num regime alemão, em Valparaíso, no Chile, e por essas coisas que só a vida depois me ensinou e me mostrou, acabei ficando em São Paulo,
que naquela época era um monstro para mim. Imagina, um prédio era tudo concreto por todos os lados, e onde você olhava, você só ia fusquinha, né? O tempo quis que eu ficasse por lá e ilegalmente eu comecei a trabalhar com 5 dias de São Paulo, no Hilton, em São Paulo, trabalhando à noite, né? Depois de passar aí por uma situação um tanto, diria que na época antipática, hoje até foi agradável, né, porque me introduziu de vez na hotelaria. Eu fui entrevistado por um patrício meu, rapidamente a história, e o sujeito me disse assim: olha, eu não contrato patrícios meus. Claro que isso aí foi um balde de água fria, né? E daí eu saí para o hotel onde eu tinha me hospedado em São Paulo, chorei lá 2 dias, daí a pouco me chamaram de volta, falaram: vamos aproveitar seus idiomas, eu falo 4 idiomas, escrevo todos eles e tal, e tem uma oportunidade. Eu falei: bom, ótimo, então tá, vamos à luta, né? E aí eu comecei então a hotelaria, lá de baixo, eu era faxineiro, trabalhava entrando 11 horas da noite, saindo 6 horas da manhã, e enfim, por aí lá vai. Mas não é esse o motivo principal do nosso encontro, né? A sorte foi que o Brasil me acolheu de braços abertos. Tudo que eu sou profissionalmente eu devo ao Brasil, né? Nós temos que lembrar que eu vim para cá com 21 anos de idade, né? Já se passam 47 anos aqui no Brasil, então sou muito mais brasileiro do que muitos brasileiros por aí andam, né, se intitulando como tais. Eu defendo o país, eu curto o país, eu sofro junto, pago meus impostos aqui, é aqui que eu me realizei, é aqui que tenho filhos. Eu também tenho filho no Chile, tenho filho na Alemanha, enfim, mas isso é outra história, né? Algum dia a gente fala sobre isso. Mas profissionalmente eu me realizei por aqui e ao Brasil devo o que eu sou, né? E, consequentemente, com o tempo, com os anos, a gente foi adquirindo uma bagagem grande, né? Não consegui aprender tudo ainda, é óbvio que não, a gente nunca acaba de aprender, você tem que estudar, você tem que se atualizar constantemente, senão você não vai adiante, né? E assim, então, foi que eu, passados os anos, em 89, eu aterrissei pela primeira vez aqui em Cuiabá, lembrando que eu cheguei no Brasil em 74, em 89 eu então vim para cá para tratar da abertura do antigo Hotel Eldorado, que hoje é o Deville, né? Os anos se passaram e com o tempo eu voltei já como Deville também na empresa, né? Tive a sorte de contribuir na abertura de outros empreendimentos aqui na cidade. Mas o principal, eu acho que é assim, trazer, contribuir de alguma forma, com muita simplicidade, eu digo, dentro dessa ânsia, essa vontade que a gente tem de, da minha parte, agradecer ao Brasil. O máximo que eu posso fazer é agradecer e contribuir com o que eu ganhei, né? Então, se eu ganhei aqui, eu tenho que devolver para cá, eu não posso levar isso para outro canto, né? Já se passam 20 anos, 20 e poucos anos aqui no Mato Grosso, né? Conheço muito do estado, não tanto quanto você conhece, né? Uma hora eu vou pegar uma carona nas tuas viagens por aí, eu vou junto, mas eu acho que a gente pode agregar sim, e, como eu digo assim, a gente veio com essa bagagem hoteleira, que me trouxe muito conhecimento de hotelaria, tenho grandes amigos aqui, muita relação, faço parte da BH, estou no sindicato patronal, enfim, essas coisas, mas eu acho que a gente tem que focar agora a conversa no tema principal, que é o desenvolvimento do turismo regional, e se pudermos colaborar com a estadual, tanto melhor, né? Então vamos abordar por aí, estou à tua inteira disposição, fica à vontade e vamos em frente. Obrigado por essa explanação, Conrado. Eu sou muito grato para a hotelaria, para o segmento hoteleiro, porque quando eu comecei minha formação, foi na hotelaria onde eu fiz o meu estágio, na época na estância Sesc Pantanal, ali na região de Porto Cercado, e meu primeiro emprego de carteira assinada também foi na hotelaria através do Hotel Eldorado. E eu aprendi muito enquanto recepcionista bilíngue na época, porque me trouxe uma bagagem muito grande, principalmente pelo fato de que no setor de recepção você tem contato direto com a gerência, mas principalmente com todos os outros setores do hotel. Então nós vamos percebendo que, principalmente em se tratando de um hotel de grande porte, quanto maior o hotel, maiores são os serviços internos ali que ocorrem à disposição do hóspede. E você estando ali à frente da recepção, é você quem é o cartão de visitas do hotel.
Posteriormente, isso me permitiu também começar a trabalhar naquilo que eu mais gosto depois da hotelaria, que foram os cursos de qualificação, de capacitação, treinamento e esse planejamento no segmento. Então eu consegui dar andamento em cursos oferecidos pelo Sistema S, em cursos como o Qualitour, o Qualicopa, cursos que permitiram a gente colocar essa experiência para aqueles profissionais que precisavam de qualificação e para aqueles profissionais que viessem a atuar no setor. Tanto que nós fizemos grandes amigos ainda nesse segmento. Temos como citar você, em primeiro lugar, quando nós sempre temos a possibilidade e a oportunidade, trocamos ideia sobre a hotelaria, sobre as carências, as dificuldades, como o setor pode avançar, e principalmente com outros colegas como o Sátiro, o pessoal aqui do Sunside, a própria família Verdun. Então eu aprendi muito com vocês sempre abriram as portas quando a gente precisava fazer visitas técnicas e mostrar para os alunos na prática que quanto mais você se qualifica, mais você traz um diferencial, e a hotelaria, o turismo precisam muito disso. A gente precisa somar, principalmente em mão de obra qualificada, porque você tem exemplos de hotéis que investem muito grande buscando esse diferencial para o hóspede, para o município e para a região. E não adianta o hotel fazer todo o investimento se ele não tiver uma mão de obra qualificada à altura do que o hotel, do que a região está precisando. Então, de antemão, já para a gente começar esse debate... Se me permite, só nem querendo te interromper, mas interrompendo, você trouxe à tona aí uma experiência que eu vivi quando do Hotel Eldorado, né? Isso lá nos anos 90, 89, por aí, 88. Nós tivemos uma dificuldade gigantesca para poder abrir o hotel, porque era um hotel de padrão altíssimo em relação aos outros hotéis que existiam na época. Depois a hotelaria se aperfeiçoou e evoluiu muito, mas naquela época a gente teve dificuldade gigante, porque os profissionais que vieram para implantar o hotel, nós morávamos, pernoitávamos no Hotel Mato Grosso Palace, né? E foi aí que fiz uma grande amizade com a dona Lourdinha, né? E com o pai do Luiz Carlos, enfim. Exatamente, aí que conheci a família, e enfim. Mas quando nós resolvemos já abrir o hotel, a gente se encontrou com a dificuldade que era com a mão de obra. Eu lembro que, na época, lá na Isaac Povas, a fila de gente que se candidatava para trabalhar no hotel chegava aí a 400, 500 pessoas, né? E a seleção ela era feita, é bem rápido essa história, ela era feita lá no subsolo do hotel, no segundo subsolo, né? Departamento pessoal, recursos humanos, que começava a aparecer na hotelaria, recursos humanos, estava centrado lá, né? E a fila foi avançando naquele dia lá, e no dia seguinte, no dia subseguinte, e bom, a gente tinha uma reunião no final de tarde entre os gerentes que estavam lá, enfim, o pessoal da diretoria que ia vindo para implantar o hotel, e fomos surpreendidos com 5 ou 10 dias de trabalho, de seleção, de entrevista, quando a então diretora de RH da rede de Hotéis Eldorado chegou e disse: olha, eu lamento muito, mas nós não vamos conseguir abrir o hotel, né? Isso aí me acendeu uma luz na hora, porque me lembrei de outras histórias passadas, e perguntando, eu já estava como gerente de operações, eu tinha que implantar, toda a responsabilidade de implante do hotel cabia a mim, conversando com ela e com os colegas. Aí disse: mas o que está acontecendo? Por que a gente não vai conseguir abrir? Ela falou: olha, a previsão era para abrir no mês de março, né? Mas nós vamos ter que adiar isso porque a gente não consegue encontrar candidatos suficientes e nós não conseguimos equipar o hotel com pessoas que tenham um mínimo de conhecimento, de instrução. Quando ela disse isso, Edu, foi uma coisa assim que confesso que foi bastante triste, né? Porque... a bom entendedor, poucas palavras, né? A gente não tinha que ficar julgando, a gente sabia as dificuldades que Mato Grosso tinha, como o Brasil todo sempre teve, né? Que era a desqualificação das pessoas, né? E a não habilidade para poder lidar com essa atividade perigosa que é você exercer uma prestação de serviço com o público, né? E ela disse: lamentavelmente, na época nós estávamos abrindo o hotel, se não me falha a memória, acho que com 104 apartamentos, qualquer coisa assim, nós precisávamos em torno de 60, 65 pessoas, né? E ela disse para nós assim: olha, eu estou com 15 pessoas selecionadas, eu não tenho mais gente.
Aí todo mundo ficou surpreso, porque eles falaram, peraí, essa fila gigante de gente. Falou, olha, lamento muito, mas não tem capacidade, as pessoas não têm, existe muito analfabetismo, existe muita falta de instrução, né? E aí, então, nós partimos para um acordo com, eu lembro que na época foi feito com a BB Educar, que é era um órgão dentro do Banco do Brasil, né? A gente mantinha as contas bancárias do hotel lá, e por aí nós fizemos um acordo com o banco nos forneceu, então, um instrutor, aliás, uma senhora, uma instrutora, que selecionou 3 de nós para nós aprendermos e nós, como eu vou te dizer, nós ensinarmos as pessoas, nós podermos alfabetizar. Então, nós recebemos cursos de alfabetização para a gente poder alfabetizar as pessoas. Isso demorou 4 meses, né, e após 4 meses aí sim a gente conseguiu realmente ter o quadro necessário, o mínimo possível. Nós alfabetizamos primeiro, né, e depois nós fizemos os cursos para mensageiro, para recepcionista, para camareira, para os auxiliares principais que a gente precisava. Né? Foi dessa forma que eu quis só colocar esse parênteses na tua conversa aí, porque é uma coisa importante. Realmente a gente teve essa dificuldade. Eu já tinha enfrentado anos anteriores a esses, em Maceió, uma dificuldade muito semelhante a essa, também tendo que alfabetizar primeiro para depois fazer a mão de obra. Mas é que quis colocar isso aí só como informação. Essa sua informação ela foi muito rica, porque nós nos deparamos constantemente com políticas públicas municipais, estaduais e federais que sempre vêm investindo e incentivando para que o turista visite os atrativos, as localidades. Só que, por outro lado, o que me preocupa, o que sempre me preocupou, e nós sempre pudemos debater sobre isso, é que trazer o turista é importante, mas nós temos que preocupar com o pós-turismo. Então não é só pensar em trazer esse turista, porque nós corremos um sério risco se não tivermos uma mão de obra qualificada. Como exemplo da hotelaria, que é o que nós estamos trazendo hoje. Aquele turista ele vai encontrar serviços ruins, ele vai sair insatisfeito, e a gente corre um sério risco de ter um marketing negativo em cima disso, que pode afetar o destino. Sem dúvida. Isso aí acaba... Pode falar, desculpa. E tudo isso aí acaba comprometendo, porque essa mão de obra é o primeiro passo que nós precisamos ter em si, pensando nessa retomada do setor. Mas isso já era algo que vinha acontecendo, já era uma carência muito grande que nós enfrentávamos, porque nós temos esse exemplo que você trouxe do Eldorado. Então, hotéis de grande porte. Os hotéis de grande porte, 4, 5 estrelas, como sempre foi na classificação hoteleira, eles são aqueles hotéis que a gente sabe que oferecem serviços variados dentro da sua estrutura. Então você tem desde a recepção, você tem os serviços de alimentos e bebidas, você tem o serviço de camareira, de governanta, você tem o serviço de segurança, você tem o room service. Então você acaba agregando vários segmentos 24 horas. A hotelaria tem essa questão. E para você conseguir fechar o seu quadro funcional para 3 turnos, realmente é algo que é muito complicado em se tratando de turismo no Brasil. Eu acho que quando, há tempos atrás, você comentava comigo sobre as tuas atividades que você vinha desempenhando no interior e no norte do estado, né? E aí eu digo o seguinte, isso aliado a essa parte que você comentava na época com o que nós estamos tratando agora, eu acho que assim, a qualificação ela é indispensável, sem sombra de dúvida, mas a gente tem que ir um pouco além e acho que ali entra o trabalho do grupo, tá? Porque não adianta você, sei lá, um exemplo, você vai ensinar inglês para uma camareira que ela tem um grande domínio no celular, mas ela não sabe escrever. Você está entendendo? Então, ela tem uma caligrafia terrível, né? Mas antes disso existe uma outra etapa, né? Que é preparar a sociedade para o turismo, né? Nós temos que trabalhar uma linha, eu vou citar alguns exemplos logo na sequência, de situações que eu vivi com viagens recentes que a gente realizou nos últimos 3 anos, eu e minha mulher, que é assim, quando você
prepara a mão de obra, você tá bom, você vai ensinar a pessoa, ela vai saber ler, vai saber escrever, vai conhecer um pouco do idioma, aí você começa a especializá-la nas tarefas, serviços gerais, camareira, mensageiro, recepcionista, enfim, o que for. Agora não pode ter mensageiro, né? Porque o Covid aboliu essa atividade, mas isso voltará. O que ocorre? Nós temos que primeiro fazer um trabalho de conscientização, né, da cidade, das regiões, tá, do que é o turismo, o que o turismo contribui, o que ele agrega, né? E não é só simplesmente, não, ele agrega imposto, ele agrega... Não é isso, não é isso. Eu vou citar 3 exemplos que eu separei aqui para comentar com vocês, que é o seguinte: nós tivemos aí a questão, nos últimos 2 anos e meio, nós já fomos 4 vezes para o Rio Grande do Sul com a minha mulher, né? A outra viagem foi para o Paraná, né? Mas sempre com esse intuito, querer conhecer e querer adquirir a cultura que eles têm lá, para ver se a gente conseguia trazer alguma coisa para nós e para poder aplicar aqui, né? E eu cito 3 exemplos na região na Serra Gaúcha, né, onde você tem situações que nós poderíamos trabalhar, mas de uma forma fantástica. Eu já comentei contigo aí a minha insatisfação que eu tenho aqui na região. Primeiro, logo que eu cheguei aqui em Rondonópolis, já estou há 6 anos aqui, eu procurei o SENAC, né, porque eu teria interesse em me envolver. Eu fiz parte do SENAC há longos anos atrás, quando lá em Vitória, Espírito Santo, e eu queria aqui desenvolver cursos de formação de mão de obra. Então, cozinheiro, confeiteiro, garçom, camareira, enfim, aquelas coisas. E eu fui procurar o pessoal da SENAC naquela época, isso foi em 2014, 2014 que eu cheguei aqui, e a resposta que me deram, não, isso aí não dá certo. Aqui não tem curso para hotelaria, não. Foi o que eu ouvi lá, né? Cara, você toma um balde de água fria nessa hora, né? Claro que eu parei por aí, mas eu continuo insistindo, procurando, né? E aí eu cito agora uma outra situação, que é essas viagens recentes que nós fizemos, né, onde eu separei aqui 3 situações que nós vivemos com Miriam, entre Gramado e Canela, né? Nós fomos conhecer N pontos turísticos e tal, mas o que tem lá? O que tem lá é que o mundo que está lá gira em torno do turismo, né? Então eu vou te citar um exemplo. Nós temos aqui, eu já comentei isso contigo aí, Miriam e eu saímos de carro nos últimos 3 anos aqui na região, já volto ao tema lá de Gramado, né? E descobrimos, saindo ao sábado e domingo com o carro, se enfiando no meio do mato, entendeu? 18 cachoeiras, não tem uma mais linda do que a outra nessa região. Mas, pessoal, não tem uma placa que sinalize nada, não tem uma estrada. Ah, não, mas para, você vai meter concreto, você vai meter asfalto na estrada de chão. Não, não é isso, gente. Não tem, você vai, tá tudo largado, tudo sujo, tudo abandonado. Pô, faz aí churrasco, larga tudo aí e vai embora. Então, esta cultura, nós temos que criar essa cultura, trabalhar esse segmento, preparar a população, depois qualificar. E aí eu trago três exemplos que eu trouxe lá da Serra, que é o Museu do Trem, em Gramado, que é o Mini Mundo, também em Gramado, e o Vale dos Dinossauros, né? Cara, não tem absolutamente nada de extraordinário, vírgula, tem história, sabe? Então você entra no Museu do Trem e você é recepcionado por uma pessoa vestida a caráter de um alto nível sociocultural, tem educação para falar, né? E quando você pergunta, você diz, escuta, mas é claro que a guria está lá vestida e você vê que ela é a alemã nata, né? Mas só que ela fala alemão, francês e inglês, entende? Ah, mas aí você vai ensinar alemão, francês e inglês aqui? É o que vai ter que fazer. Porque senão nós nunca vamos sair de 20 passageiros num avião que vai para o Pantanal. Pronto. E que vem lá de não sei aonde. Porque não temos estrutura. Nem nesses outros pontos que eu citei, é a mesma situação, né? Você é recepcionado por uma pessoa que conhece da história da região, né? Nós conhecemos funcionários de lojas também que nunca saíram de lá, mas estão super arquipreparados para te orientar, para te contar como é que vem, de onde nasce, o que foi feito, quem era, foi meu avô, meu bisavô e não sei das quantas. E isso vem na história, né?
Aqui eu não duvido muito que a gente não tenha dificuldade nenhuma para encontrar esse tipo de situação, né? São Gonçalo é uma situação, né, que você pode trazer todo esse pessoal com uma história riquíssima, entende? E desenvolver isso dentro da população para depois qualificar, né? Eu estou super animado com o projeto, acho que tem todas as possibilidades, nós temos que trabalhar intensamente isso, mas como eu falo, se a gente vai ter que se mexer. Vou dar um exemplo. Lá em Gramado, você não tem semáforo. Mas por que não tem semáforo? Porra, não tem carro? Não. A cidade tem 35 mil habitantes. Toda vez que nós fomos lá, tinha 200 mil. Nós fomos no Natal, nós fomos na Feira de Inverno e nós fomos no início da primavera. Né? Conhecer momentos diferentes e tudo lotado. Aí você fala assim, mas não tem semáforo? Não, não tem. E tem aí uns 100 mil carros andando para cima e para baixo. Só que a população se preparou para ensinar o Edu, o Conrado e quem for para lá que você tem que parar na zebra, que vai passar o pedestre primeiro, que você não pode tacar um toco de cigarro no chão, sabe? Que você não pode cuspir. Isso aí existe lá, né? Que você é bem recepcionado. Aqui não, aqui você vai no centro da cidade, não estou metendo pau, cara, não é isso. Eu pago meus impostos aqui, como e vivo aqui, né? Mas você vai no centro da cidade, o pessoal nem te cumprimenta. Até conversar isso com a minha mulher na hora do almoço. Se você for de chinelo de dedo e do lado tem um cara com sapato social, você não vai ser atendido. Não vai mesmo. Porque não é cultural, né? O que existe é, eu estou trabalhando o que eu venho buscar meu salário. Ponto. Então, se nós trabalharmos do outro lado, e isso tem que começar, de repente, criarmos uma infraestrutura nas escolas, né? Já investia onde? Na criançada. Né? Já chamar corpo de bombeiro, ensinar para as crianças o que é o bombeiro, ensinar o que é um PM, ensinar o que é uma ambulância, como é que funciona um hospital, para que aquilo lá existe. É lá nessas raízes que a gente tem que buscar, agregado, né, a questão histórico, geográfico, regional, que é riquíssimo. Só que a gente não tem isso daí. Então, se nós ficarmos eternamente com esse lenga-lenga, que a gente vem acompanhando e você sabe o que eu estou falando, né? Há 30 anos que é a mesma situação, não vai mudar. Então, esse movimento que surge nesse momento é extremamente importante para deixar o respeito ao que existe lá, que vocês continuam com o programa de vocês aí, mas nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Não nego que nós vamos ter dificuldade, com certeza. Vai atravessar muita gente vai querer apoderar do projeto, aquela coisa toda, que é tudo a sua, por sinal. Eu te parabenizo pela iniciativa e volto a dizer, você tem todo o meu apoio para isso daí, até onde puder gastar toda a minha energia, conte com ela, mas eu acho que nós temos um estado riquíssimo, aí a gente fala de rei da soja, rei do algodão, rei do arroz, rei disso, rei daquilo. E o turismo, está onde? Não tem. Você vai lá para a Chapada, você sabe como é que está. Você vai aqui na região, não precisa ir longe, 40 quilômetros daqui de diâmetro aqui na cidade é o suficiente. Entendeu? Nós temos um turismo riquíssimo. Eu, quando cheguei aqui, pensei, falei, não, eu vou abrir uma empresa aí, vou fazer uns transfer internos, vou fazer passeio. Eu ia para onde, cara? Entendeu? Eu ia comprar uma van, 12 lugares, estava reservada, cinzinha, bonita, ar-condicionado, diabo das coisas. Entendeu? Mas eu vou fazer o quê? Melhor levar para Cuiabá, larga dentro de um shopping, pronto. Né? Então não é por aí. Então, assim, isso que eu vejo aqui. Né? E isso você vê em outras cidades. Você vai para Primavera, uma cidade fantástica. Né? Você vai para Sinop, você pode trabalhar muito bem toda aquela região. Mas vamos por parte. Eu acho que a gente tem que começar pequenininho. Né? Mas a minha visão é essa. Eu gostaria de aproveitar que você trouxe essa deixa, justamente porque Mato Grosso é um estado que possui 141 municípios. E é interessante quando a gente fala dessa preocupação com mudar a cultura, não tem necessidade de que todo município obrigatoriamente se desenvolva para o turismo. Ponto. De outro lado, é preciso que a gente compreenda também que não tem necessidade que o turista obrigatoriamente vá visitar o município por afinidade voltada para o turismo. Ponto. Então, onde que o setor hoteleiro entra com essa importância? De um lado, nós temos os hotéis de grande porte que eles podem realizar eventos internamente, porque eles têm espaços para realizar esses eventos.
Só que nós precisamos compreender também que, uma vez que o hotel de grande porte ele faz parte dessa cadeia do turismo, ele precisa dialogar com os outros segmentos, porque se a gente quer que o turista ou o hóspede permaneça mais tempo, amplie seu período de permanência, aí nós precisamos dialogar entre esses interlocutores. Como que você vem vendo? De um lado, o hotel de grande porte, ele consegue se planejar e consegue organizar algumas ações, trazer feiras, trazer reuniões de empresas de grande porte, receber aqueles empresários que viajam a trabalho, a negócio. Mas como que o trade ele pode compreender que hoje o que a hotelaria já faz, nessa questão de organização, de planejamento, de gestão, isso aí pode ser agregado também junto a essas políticas municipais, regionais e depois estadual? Eu acho que assim, a hotelaria das grandes administradoras que aqui estão instaladas, tanto Cuiabá como Rondonópolis, enfim, nós temos um compromisso, né, grande, porque se espera algo mais, né? Senão você seria mais um hotel. Vamos lá, hotel do Edu, pronto, acabou. Não precisa ter Comfort, não precisa ter Deville, não precisa ter Intercity, né? Não precisa ser Holiday, não precisa ter franquia para isso. Mas eu acho que assim, as grandes empresas, essas grandes administradoras, aliado com os hotéis familiares, os hotéis regionais, os hotéis aqui, nós temos muito trabalho por fazer. O problema que eu vejo, eu, Conrado, vejo, é que nós pensamos muito no nosso próprio umbigo. Lamentavelmente, isso eu tenho que dizer. Por quê? Nós temos que gerar movimentos. Então, vamos lá. Nós estamos em crise, tudo bem. Vamos esquecer a Covid, deixa a Covid de lado. Né? Mas antes da Covid, né? Como é possível que um destino como Rondonópolis viva há 4 anos com um voo por dia? Não estamos falando de que somos os principais produtores da soja, não sei, um monte de coisa. Nós temos um voo. E quando esse voo para de funcionar, não tem mais nenhum. Né? De novo, esquece Covid. Faz um parênteses aí e deixa para trás. Vamos lá falar de janeiro, de dezembro, de novembro, etc., do ano passado. Nós tivemos longo tempo dependendo de um voo da Passaredo. Né? Todo mundo sabe qual era a qualidade que tinha aquele voo. Depois mudou para Azul. Né? De repente, a Azul suspendeu as atividades. Né? E hoje não temos voo nenhum. Né? Então, o que acontece? As pessoas se deslocam para cá, para essa região de produção, onde tem lá 80%, 90% da atividade nossa é agronegócio. Né? Podia ser aí uns 30% turismo e 70% agronegócio, mas ainda não é. E o que acontece? Você não tem um aeroporto aqui, porque não tem avião, o aeroporto é minúsculo, não tem atendimento nenhum, nós estamos a 32 quilômetros do aeroporto, né? Onde não tem nenhuma infraestrutura para aqueles lados lá, né? E dependemos então de quê? De Cuiabá. Então quem vem para cá, chega de avião em Cuiabá e tem que se deslocar, ou aluga o carro, ou vem de van, enfim, se locomove para cá e pronto. Esse é um ponto. O outro, eu acho que nós temos que nos unir e organizar um calendário de atividades. Isso independente do que nós já falamos de mão de obra, de educar o povo, de investir na cidade, aquela coisa toda. Concordo plenamente com você que não são todos os destinos que têm que estar preparados para o turismo, até porque o Estado é grande demais. Mas o que eu acho? Eu acho que a gente tem a obrigação de retomar, já houve isso no passado aqui, né? A estrutura e a organização de um calendário para eventos. Né? Nós não temos. Então, é comum você pegar um fim de semana qualquer, né, e você tem 4, 5, 6 mega eventos por aí por perto, e na semana seguinte você não tem ninguém. Né? A hotelaria nessa região aqui, tanto em Cuiabá como aqui, ela vive primordialmente, né, de ocupação de terças-feiras a sextas-feiras, quando o hóspede fala tchau e pronto, acabou. Final de semana já é um outro tipo de hospedagem. É um evento social, casamentos, 15 anos, tal, 80 anos da vovó, tal, vai comemorar, vem a família toda do sul lá para cá e pronto. Mas o que acontece? Não existe, então, uma estrutura organizacional para isso. E isso aí chama-se Convention Bureau.
Tá? Isso não tem por onde correr. Tá? A gente tem que retomar esse assunto, a gente tem que ter uma organização. Teve anos atrás, se deu certo, não deu certo, eu não gosto de ficar olhando para trás, que para mim para trás é história. Só aproveitando essa deixa, porque está aqui na pauta, mas já que você trouxe o Conventions Bureau, aproveita essa oportunidade. Além do Conventions Bureau, tem uma outra preocupação que a gente sempre traz, que é uma carência que a gente vê, que chama-se nos municípios os Conselhos Municipais de Turismo. Com certeza. Perdão. Eu acho que são forças que elas precisam ser retomadas, tá? Elas fazem falta. Eu faço parte, como eu acabei de falar, da BH. Na BH a gente discute outros assuntos, né? A própria palavra fala, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, né? Ela não é responsável por organizar eventos, ela não é responsável por, digamos, comandar essa estrutura toda em nível municipal de eventos, de calendário. Não, não, não. Ela pode apoiar, ela ajuda, ela cria, ela traz, mas ela não é a grande organizadora, a grande cabeça disso. Então, o que acontece? Quando você não encontra esses órgãos, Contur, né, o próprio Convention Bureau, que você não tem, né, isso se dispersa, né? Então, eu sou empresário e eu vou fazer um show, pronto, eu vou trazer um cara ali, vou ganhar aí meu dinheiro e vou colocar 30 apartamentos de um hotel e está tudo certo, né? Mas as cidades ao redor não tem nem como chegar aqui, né? Então, se perde, né? Eu comento isso porque estive em algumas reuniões com o pessoal do turismo lá no Sul, e você sente uma segurança, uma força muito grande entre eles. Eu tenho participado, inclusive, de algumas lives, né, onde tomo conhecimento da situação de lá constantemente, e você vê que é um assunto muito sério. O turismo, para eles, é uma coisa primordial. Então, você tem o Contur, você tem o Convention, você tem a BH, você tem o sindicato, e está todo mundo unido. Ali não tem uma disputa de que eu sou melhor do que o outro, não, que eu mando mais. Não existe isso, né? E o fruto está aí, né? Todo mundo corre para lá, entendeu? E lá não tem inverno, não tem verão, está sempre lotado, e é exatamente isso. Diante desse exemplo que você trouxe, para que a gente compreenda, os hotéis de grande porte, os hotéis associados à BIH, eles têm, por exemplo, a ficha nacional de registro de hóspede. Então você tem ali as informações que elas são mínimas para que cada hotel consiga compreender qual que é o perfil do seu cliente. Então ali você sabe qual que é o motivo da viagem, o período médio de permanência, de qual região aquele turista ele está vindo. Então você consegue mapear qual que é a realidade do cliente que você está atendendo, e aí o departamento de marketing ou outros departamentos integrados dentro do hotel, eles conseguem pensar num algo a mais para sempre estar mantendo contato com aquele cliente, com aquele hóspede. Por que eu trouxe o exemplo da ficha nacional de registro de hóspede? Porque nós, como você citou anteriormente, nós nesses projetos nos 141 municípios de Mato Grosso e em outras viagens que nós realizamos também, percebemos que alguns hotéis em alguns municípios aqui dentro do estado, eles não fazem ideia da importância dessas informações que você tem, dessa segmentação do seu cliente. Isso aí compromete num tanto, você não vê um hotel associado à BIH, você não vê um hotel com uma ficha com informações que podem estar agregando tanto para o hotel quanto para o município. Eu trago esse exemplo para você porque essa semana, acompanhando um dos vários trabalhos que o poder público vem realizando aqui dentro do estado, eles trouxeram uma temática do Observatório do Turismo. Uhum. E ficou nítido que os municípios que participaram da reunião, que fazem parte hoje dessas instâncias de governança, não todos, mas alguns municípios mais distantes dos grandes centros, eles têm uma dificuldade enorme com relação a dados oficiais. Então, você não tem dados oficiais dentro do município, porque você não tem um diálogo entre os meios de hospedagem, entre os eventos realizados, entre o que a prefeitura deveria trazer de informação, e tudo isso aí prejudica muito, porque como você vai reunir o seu Contur ou Conventions Bureau, que era para existir ali naquele município, naquela região, e apresentar dados oficiais?
sem esses dados oficiais, você não consegue fazer com que os empresários vejam que é um projeto sério, abracem esse projeto e estabeleçam uma parceria. Isso aí compromete muito oficialmente o turismo para esse município. A gente tem, eu posso dizer assim, já venho envolvido com a BH há um par de anos, não é de hoje, né? Até em determinado período lá atrás eu presidi a BH aqui por um ano, né? Mas face às atividades que eu tinha não conseguia e acabei depois não continuando, continuo como afiliado, mas não fazendo parte da diretoria. Hoje estou como regional aqui, como delegado na região de Rondonópolis, e a gente encontra muita dificuldade ainda, e aí existe todo um trabalho que tem que ser feito, né? Que eu diria assim, na última presidência, ou nessa presidência atual, ou na anterior, se fez um trabalho muito interessante. Tá? Por que estou dizendo isso? Não porque eu faço parte do corpo, não, nada disso. Por que se fez? O que aconteceu? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você não passava de 4, 5 hotéis na BH. Né? Era um receio, era um medo que as pessoas tinham de se afiliar porque tem que pagar. Né? É o medo porque o hotel do Edu vai ficar sabendo coisa do meu hotel. Né? Isso com o tempo tem ido mudando. Né? Eu acho que hoje nós devemos estar em a casa de uns 50 hotéis afiliados na BH, que é muito pouco. Né? Basicamente tem alguma coisa em Primavera, alguma coisa, me parece que lá em Tangará, o restante são 2, 3 hotéis de Rondonópolis e a maioria é Várzea Grande e Cuiabá. E o que acontece? Por que dessa dificuldade? Primeiro porque eu acho que nós temos que nos mexer mais, né? Nós temos que sair da zona de conforto, né? Eu sou eu vou falar por mim, não vou falar por outros. Para mim está muito bom, sou delegado, não ganho nada mesmo, faço meu serviço quando eu posso. Está errado. Se eu quero desenvolver o turismo, tem que bater perna em porta, ir de porta em porta, cada hotel procurar o dono lá, falar, escuta, BH faz isso, te pode te ajudar aqui, pode te ajudar aquilo, pode te ajudar numa negociação de uma convenção coletiva, enfim, esse tipo de coisa. E isso não tem sido feito. Tá? A gente está muito assim, afiliar o hotel porque o cara é amigo meu, entendeu? Que o cara me conhece, porque eu tenho um nome, então ele acredita naquilo que eu falo e pronto. Essa é uma crítica construtiva que eu faço, e eu tenho por meta, esse ano, mudar realmente esse comportamento meu em nível local. Né? Por um outro lado, você tem a falta de conhecimento, né, do que é uma Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Hoje, a associação, junto com o FOB, junto com a Federação Nacional de Hotéis, são os elos extremamente importantes, só para você ter uma ideia, nas negociações dessas medidas provisórias que têm mudado e têm sido implantados para poder ajudar a hotelaria, em parte, né, com essa crise que se instalou aqui. Se não tivesse esses órgãos, provavelmente nós estaríamos à mercê aí de alguns políticos e mais nada. Né? Eu sei porque eu tenho provas de colegas meus que estão em corpos diretivos mais altos, né, e que estão se movimentando, têm feito acontecer. Isso precisa ser divulgado, isso precisa, e aí entra aquela história. Nós temos que sair, eu inclusive tenho insistido muito isso com a nossa diretoria, com a nossa presidência, a gente precisa viajar mais, né? Não é para ir passear, é para se mostrar, para dizer, olha, nós existimos, nós estamos aqui, nós podemos te ajudar com isso, isso, aquilo. E, rapaz, eu vou falar um negócio, o custo é minúsculo. É uma taxa praticamente simbólica que se paga por hotel. Né? Mas o que ocorre? Surge, então, aquilo que você colocou. Né? As pessoas, então, como não se procuram e não existe também uma vinculação maior do que é feito, né? Acaba correndo cada um por si, com suas próprias cores e pronto. Né? E aí se perde qualquer força, né? Porque por mais que você possa fazer parte de uma grande cadeia, uma grande administradora, não adianta, se os caras não vêm junto, você busca. Né? Eu posso citar perdão, situações como uma bem simples e rápida. Né? Nós temos um estudo que a gente faz diariamente, todo dia à noite é feito, que chama-se Análise da Concorrência, né? Onde nós apuramos diária média, né, e taxa de ocupação dos hotéis. Né?
Isso há longos anos atrás, em Cuiabá, era uma coisa assim de outro mundo. Nossa, tá louco, imagina, como que eu vou fazer isso, não sei o quê. Hoje em dia tem lá, pelo menos uns 30 hotéis que fornecem essas informações, então a gente tem como alimentar futuros projetos da hotelaria. Aqui em Rondonópolis, né, eu consegui até agora 4 hotéis. Nós somos 27. Né? Ah, você vai falar, mas você não foi lá. Não, realmente não fui lá em todos. Né? Mas eu tenho contato com todos, seja por WhatsApp, seja por telefone, seja por e-mail. Né? E você percebe que as pessoas ainda estão com aquela educação de antigamente. Receio, medo de... Eu não sei que medo que é esse. Né? Porque um hotel 3 estrelas, ele é tanto hotel como um hotel 5 estrelas. Ah, tem seus diferenciais, claro, mas se você paga mais caro, você paga mais barato. Mas todo mundo quer ter um bom café da manhã, um bom ar-condicionado, uma boa cama, um bom chuveiro. Pronto. O resto interessa, o resto é agregar. Ah, não, tem piscina. Piscina ninguém vai nos hotéis. Vamos lá. Você vai em piscina no resort, você vai em piscina na praia. O cara está na praia e quer piscina. Entendeu? Mas nesses hotéis nossos, piscina é só para estar lá um tanque cheio de água, entendeu? Como eu chamo. Então, o que ocorre? Você tem essas dificuldades, né? Por um outro lado, você tem a questão de, e isso é uma crítica muito minha também, né, de muita gente que ela quer ter um cartão de visita. Eu sou dono de hotel. Pronto. Mas isso não é hoteleiro, pô. Desculpa. Eu também tenho um cartão. Cartão para me identificar com o hóspede, mais nada. Entendeu? Porque na hora que eu vou lá na Renner, a fila para mim é a mesma que para todo mundo. Entende? Então não tem esse negócio. Nós temos que desmistificar isso também. Né? A gente tem que fazer conviver com que o investidor, o cara que é proprietário do hotel, ele tem todo direito, lógico, ele é uma autoridade, um investidor, um acionista, né? Mas ele tem que viver a hotelaria. Estou falando desses hotéis não participantes de administradoras. Né? Os hotéis de administradoras, eles encontram certa dificuldade nessa relação. Né? E isso é uma coisa que a gente também precisa trabalhar muito profundamente, trazer as pessoas para dentro dos hotéis, fazer um happy hour uma vez por mês, almoçar todo dia, todo sábado vai ter uma feijoada, vai todo mundo para lá, entendeu? Esse tipo de coisa, começar a se enturmar mais. Né? E eu sinto que muitas vezes isso não é feito dessa forma. Né? Eu posso dizer por experiência própria, como sinto também de outros colegas. Né? Muita gente, não estou aqui para criticar A ou B, mas muita gente entende que a hotelaria é de segunda a sexta. Pronto. E acabou. Né? E nessa de acabou, a gente está na situação que nós estamos. Esse exemplo que você trouxe de hotelaria de segunda a sexta, eu, se você me permite, vou além. Em muitos municípios, eles veem o turismo como algo de segunda a sexta. Então, você percebe nitidamente que feriado, final de semana, não existe turismo. E isso aí é um gargalo muito grande que nós vimos enfrentando aqui a nível de Mato Grosso, porque eu já presenciei situações onde você chega em um hotel e a cidade ela tem uma boa estrutura, mas o meio de hospedagem ao qual você acaba ficando, ele não é condizente com o preço que se é cobrado. Então, sim, justamente é isso que acontece. Quanto menos orientação aquele proprietário, aquele gestor tem, mais a gente percebe que eles fazem aquela política de cada um por si. Então, eles não têm uma base de orientação para apresentar qual que é o valor médio que pode ser cobrado desse turista, desse hóspede, aqui para o nosso município. Eu só queria fazer um parênteses aí, encerrar o assunto anterior que se abordou sobre a FNRH. Né? É um documento extremamente importante, que hoje, na medida do possível, a gente já começa a informatizar isso e tal, mas eu lembro que há 40 anos atrás, ou um pouco mais ainda, quando comecei a hotelaria, né, eu, como recepcionista, eu tinha a obrigação de preencher o livro policial, que era gigante, né, e tinha que esvaziar todos os dados de cada uma das fichas que eram preenchidas pelos hóspedes, depois se juntar uma cópia disso e entregar na delegacia de polícia. Estou trazendo isso como antecedente, porque você citou a questão da estatística. Realmente, é um documento riquíssimo, só que são pouquíssimas as empresas que exploram aquilo lá. São muito... Olha, pode falar a verdade, Edu, eu acho que quem explora aquilo lá são empresas de rede, administradoras, tá?
e alguém que tem aí 4, 5, 6 hotéis que tem uma visão um pouco diferente do negócio. Esses hotéis menores que você está citando é comum. Você vai de carro daqui, eu viajei N vezes já daqui para Ribeirão Preto para visitar meus filhos, netos lá. Entendeu? Você para em qualquer hotel, não tem ficha, pô. Você paga lá e pronto. A tua ficha é o dinheiro que você deu. E acabou. E vai lá saber quem está se hospedando lá dentro. O sujeito tem a menor noção. Né? Então eu trago isso aí porque esses dias alguém me comentava, pô, cara, eu estive num barbeiro, né? E o cara fazia pouca questão de que eu fosse lá. Eu só pagava todo mês, o cara me atendia bem. Um belo dia eu resolvi mudar de barbeiro. Né? Aí ele foi num outro barbeiro, o barbeiro uma vez por mês, ou cada 20 dias, ligava para ele, falou, ô Conrado, tá na hora, dá um pulinho aqui e tal, não sei o quê. O cara agregava valor, entende? Hotelaria tem tudo para fazer isso, só que é extremamente complicado, porque eles acham que é burocracia, eles acham que é gastar papel, né? Então não se investe. Então, eu estou falando, eu viajo muito, gosto de mais estrada e tal, várias vezes nós já nos deparamos viajando para São Paulo e mais para o sul ainda, Curitiba, enfim, de carro, e você nota que até um determinado ponto, né, as coisas não são como você imagina. Ninguém vai te ligar. Eu trago à tona aí há muitos anos atrás, eu morava em São Paulo ainda, imagina, nos anos 70, 80, eu fui num cara aí para mexer com os óculos, enfim, uma consulta, né? O sujeito me deu uma receita e mandou comprar óculos no mesmo prédio onde era o consultório dele. Depois descobri que, lógico, a loja era dele, né? Mas vou te contar uma coisa que é difícil de acreditar. Né? Durante 11 anos consecutivos, em todo dia do meu aniversário, 5, 6 dias antes, chegava um cartão pelo correio desse cara que eu nunca mais eu vi. Claro, depois saí de São Paulo e tal. Mas são esses pequenos detalhes que a hotelaria tem que se apegar, sabe? E as pessoas não dão valor. O que eu vou fazer com essa ficha? Depois eu vou jogar no lixo. Né? Então, para que eu quero? Não precisa preencher. Como é que você chama? Edu, sabe? Pronto, está aqui sua chave, me dê R$150, pronto, vai dormir. É isso que acontece. Então, essa cultura, nós precisamos trazer isso aí. Precisamos mostrar, sabe? Levar dados estatísticos, acompanhar essas pessoas, sair do nosso dia a dia, né? Que já é difícil, temos muita tarefa, mas tem que fazer, porque senão nós vamos ficar sempre na mesma história. Parados esperando que caia do céu. Não vai cair do céu. Né? Mas é isso. E só para a gente pontuar isso e partir para o próximo assunto, é pertinente porque quando você se torna um profissional que atende diretamente aquele cliente, na hotelaria sempre tem os hóspedes habituês, que são aqueles hóspedes que praticamente toda semana estão ali. Então você já conhece ele. Tendo a ficha de hóspede, você não tem necessidade de solicitar que ele preencha ela novamente, porque você já tem um cadastro no sistema. Então você só pega os primeiros dados, hora de entrada, o dia de entrada, assinatura do cliente, e depois o próprio profissional da recepção vai lá e termina de preencher a ficha. Mas quando você traz que essa questão de agregar valor, ela é importante, ela vem de encontro com essa preocupação que nós precisamos ter. Você não tem hoje um calendário de eventos. Quantas e quantas vezes Rondonópolis pode ter realizado um evento que em algum município vizinho chocou o calendário e ao invés de Rondonópolis e os municípios vizinhos saírem ganhando, todo mundo praticamente morreu abraçado porque o lucro, o retorno que poderia ter para cada município se tivesse um calendário mais organizado, ele acaba comprometendo esse planejamento aí interno. Eu acho que a gente tem assim é um compromisso nosso como profissionais aí, já não tem nada a ver com administradora A ou B, né? Particularmente eu acho que nós temos muitos produtos hoteleiros bons, né, na região, não é um ou outro, muitos hotéis bons, né? Cabe a nós tomarmos essa iniciativa, né, de desenvolver a mente dessas pessoas, desses profissionais que estão querendo, mas não conseguem, não sabem como chegar lá, tá? E mostrar, olha, escuta, se você fizer este tipo de investimento, esse hóspede volta para você, ele não vai te trocar por outro hotel. Né? Se você der atenção assim, dessa outra forma, você vai ter um retorno, essa pessoa vai se tornar o maior homem de marketing seu. Você precisa ficar comprando Globo nem jornal de não sei das quantas. Né? O maior propagandista que existe, sempre existiu na hotelaria, é o hóspede, não tem outro. Né? O resto é gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Né?
Então, particularmente, eu não concordo, não faço nada disso. Para mim, o negócio é em cima do hóspede e pronto. Né? Mas eu acho que assim, é você buscar aprimorar os serviços internos que você possa oferecer, né? Que qualidade que é essa? Então, você qualificar teu pessoal, então, de repente, verificar qual é a opção do que ele gosta de jantar, como é que ele gosta que você deixe a camisa que você passou na lavanderia, se ele gosta, sei lá, de repente, de engraxar um sapato, enfim, buscar alguma coisa, deixar uma lembrança no quarto quando ele for chegar, se tem lá uma foto da mulher dele, do filho dele, enfim, buscar alternativas. Existem N número de coisas para serem feitas, né? E isso a gente precisa levar para frente, porque quem trabalha em administradoras grandes, como somos nós, como tem outros colegas, né, sabemos disso aí, mas tem muita gente que desconhece. Às vezes a pessoa nem sabe que podia fazer isso, né? Por quê? Porque ela se aventurou e quis ter um hotel, pronto. E achou que o hotel era televisão, café da manhã e cama, entendeu? E pronto. Né? E não é isso. Então, cabe a nós, de novo, digo isso, nós temos que nos desdobrar para poder fazer florir o turismo nessa região e nós investirmos nesse lado também. Esse exemplo que você trouxe, ele vem de encontro com aquela preocupação. De um lado, um hotel bem estruturado, ele tem nesse sistema dele aquele campo de observação que ele consegue agregar aquele algo a mais para o hóspede. Então, se amanhã depois o hóspede retornar, você sabe que ele gosta um mimo que não vai aumentar o custo do que você está oferecendo, mas é um diferencial que você entrega para o hóspede. Aí, de outro lado, eu já me deparei com alguns hotéis que a gente precisou ficar hospedado, onde a reserva estava anotada num caderno, e o recepcionista ele tinha perdido o caderno, ele não estava conseguindo encontrar minha reserva, eu tive que procurar outro hotel, infelizmente. Era madrugada quando nós chegamos e aconteceu isso. Retomando então, Conrado, agradecendo novamente essa possibilidade, finalizamos aquela primeira parte justamente falando dessa importância de que o setor ele consiga buscar essa preocupação com qualidade, principalmente consiga um diálogo entre o que a hotelaria já tem de organização interna com o que os outros meios de hospedagem precisam buscar, principalmente aqueles que ainda não fazem parte da BIH, algo que pode ser positivo para as localidades. Mas e agora, Conrado? Assim como o segmento de eventos, creio eu que o setor de meios de hospedagem sofreu um impacto muito grande, porque depende dessa presença dos hóspedes e com o fechamento você teve todo esse baque que não era esperado. Mas pensando de forma positiva, e o pós-pandemia? Primeiramente, como essa pandemia veio influenciando o setor e o que esperar desse pós-pandemia? Na realidade, a questão da pandemia, ela, sem sombra de dúvida, afetou todo mundo, né? O mundo todo. Né? E na hotelaria, a gente tem copiado uma frase aí que todo mundo está usando, nós seremos provavelmente os últimos a nos recuperarmos. E dentro da parte de hotelaria, a parte de eventos foi a mais prejudicada de todos. Apesar de que, nos últimos dias, a coisa começa a mudar um pouco. Então, vamos por parte. Quando estourou o problema lá da pandemia, a gente automaticamente, lá no dia 21 de março, a gente fechou o hotel, né? Nós vínhamos já reduzindo a quantidade de hóspedes, não aceitando mais reservas. Isso foi muito dolorido demais, né? Mas fomos conduzindo. Então, 21 de março, fechamos a porta e assim nós ficamos aí por longos 3 semanas, literalmente com o hotel fechado, né? Eu lembro que na época eu coloquei apenas 2 colaboradores, revezando num turno aí de 12 por 36, para estarem atrás do balcão da recepção e atender algum telefonema, que a porta estava trancada, não podia ninguém entrar. E tinha mais umas 2 pessoas na limpeza aí para tentar manter aos poucos as áreas públicas em ordem, caso isso mudasse. Como o tempo não mudou, né, a gente vendo as dificuldades que a gente tinha e, obviamente, que a gente gerencia o empreendimento, que a gente o abraça como se meu fosse, né,
mas a gente tem que trabalhar para uma administradora e nós temos os proprietários do prédio que também mereciam toda a atenção, que foi o que a administradora fez, se dedicou de corpo e alma aos investidores, deram suporte para nós e a gente então, eu parti para um trabalho junto com outros 3 colegas hoteleiros aqui da cidade para buscarmos as autoridades e então em 3 de abril, né, a gente apresentou aí um plano de contingência ao promotor de justiça do município, com o qual nós fomos parar na Secretaria de Saúde e no prefeito do município de Rondonópolis. Esse plano, ele continha aí 38 propostas, né, de situações diversas que a gente teria que enfrentar, né, e propusemos esse trabalho, então, para o comitê de crise que tinha se instalado, para tentar buscar abrir os hotéis, né, que estavam todos fechados, né. E aí isso se aliou, então, se juntou o pessoal dos motéis, nós fizemos um belo trabalho, né, e consegui, então, que no dia 7 de abril, já no dia seguinte, após o decreto publicado, ou publicando-se o decreto, melhor, a gente conseguiu, então, abrir a hotelaria local com 30% do total da disponibilidade. Não é o ideal, mas era o mínimo que a gente podia abrir. Fácil que nós, todos os hotéis, a maioria da cidade, estavam recebendo ligações, contatos, querendo saber se está operando, se não está operando, se vai abrir, se não vai abrir, enfim. E isso, logicamente, com as consequências financeiras e econômicas terríveis, né, que isso trouxe como resultado. Dessas 38 propostas, nós conseguimos que 36 fossem aprovadas por ofício, depois saiu o decreto todo ele está desenhado com as nossas propostas, né, e dessa forma nós continuamos tocando o hotel, vieram todas as mudanças de restaurante fechado, das delimitações com a limpeza, do álcool gel, de lavar as mãos e tal, que me parecem certas culturas que a gente já deveria ter desde a infância, né? Porque lavar as mãos, a minha avó que me ensinou quando eu tinha 3, 4 anos de idade, né? Mas nós somos meio porco, né? O povo subdesenvolvido, latino-americano em geral, não tem esses hábitos, né? Não estou dizendo que o europeu também tenha, mas tem umas diferenças. E nós então entramos a nos debater que lavando as mãos, né, e que usando álcool gel a gente iria passar essa crise. Santa conversa, porque isso era para inglês ver, né? Na realidade, o problema nosso é bem profundo, bem mais profundo do que isso, né? Eu sou um defensor, de novo, de que a gente tem que ter instrução, a gente tem que ter educação, a gente tem que ter saneamento básico, a gente tem que analisar direitos os presídios que estão esparramados por aí, e aí não vão passar a entender por que nós estamos com essas crises. Tudo bem se isso começou na China, não sei aonde, não vem ao caso, não vou entrar nessa discussão, né? Mas o problema nosso é uma total falta de higiene, uma total falta de políticas, né, que conduzam a um país melhor, né? Nós somos pobres, né? Não somos pobres, não adianta falar, não estamos crescendo. Sim, estamos crescendo, estamos há 500 anos atrasados no que deveríamos estar fazendo. Consequentemente, a gente entrou então, nessa situação de 30% de disponibilidade de apartamentos, né? Alguns hotéis abriram, outros não, e a coisa ficou meio assim no ar, mas muita gente se apoiando no que a gente começou a fazer, né, aqui, localmente. Né? Isso foi dado para conhecimento da BH, a BH também se movimentando em Cuiabá, e aos poucos foram tocando os hotéis, foram aparecendo, os hotéis foram tentando reabrir, né? Já agora, em 6 de maio, a gente apresentou uma nova proposta para aumentar a ocupação para 50% da disponibilidade. Então, vamos falar, um hotel de 100 apartamentos, 50 apartamentos para poder tratar com hóspedes, porque face a todas as delimitações que a gente colocou, a gente também entrava em alguns entraves. Então, você tem o hóspede que não quer, ele quer que você faça a higienização do apartamento todo dia. Ele está acostumado com isso, que ele sempre, a hotelaria foi dessa forma. Limpa meu apartamento todo dia. Agora não é mais assim, né? E aí nós tivemos que, nós hoteleiros, fazer todo um trabalho em cima dos hóspedes para eles entenderem que a limpeza só se faz assim que ele sair do hotel e já fizer check-out, né? Aos poucos isso foi se adequando, alguns foram entendendo, a grande maioria passou a entender, e alguns iam ficando com, não, mas sempre foi assim, não sei o quê, mas sempre foi assim, agora mudou.
né? Isso também trouxe suas consequências na questão a parte de alimentos e bebidas, né? Onde o baque foi muito violento, né? Porque você teve que passar a atender apenas com café da manhã, logo nos primeiros dias sendo servido nos apartamentos, né? Tudo embalado individualmente, enfim, não podia servir um café da manhã em buffet, até hoje não se pode mais, e a área de eventos ficando cada vez mais para trás. Aí nós começamos já a receber os últimos cancelamentos de eventos, no mês de junho, mês de julho, mês de agosto, e aí todo mundo sentiu desespero, principalmente hotéis como é o nosso, onde nós temos 7 salas de eventos, né? Eu comporto até 300 pessoas, eu tenho uma receita muito boa, que me dá a sustentação para a área de alimentos e bebidas, isso é sabido, né? E então você não tem eventos, você não tem alimentos e bebidas, pronto. E já não podia ter alimentos e bebidas, porque tem aquela confusão toda da higienização, das mesas separadas, das cadeiras, que não podia ser no restaurante, que tinha que ser só no apartamento, e o garçom não podia entrar no apartamento, e não pode também, até hoje. Enfim, isso trouxe, perdão, uma série de agravantes, e aí os hotéis, então, começaram a já não sobrevivia mais, já entrou a crise, e aí começou a se apelar para recursos financeiros via banco, via políticas do governo federal, e aquelas discussões que nós todos já conhecemos, as brigaiadas, prefeito, governador, com ministro, com presidente, com não sei o quê, que não vem ao caso de conversar sobre isso aí agora, né? E aí nós não conseguimos, então, aumentar a ocupação também, a disponibilidade de apartamentos. Por quê? Né? Porque juntou-se, então, o crescimento da crise de saúde, né? Então, quando você vai à Caixa Econômica, lá tem 500 pessoas para entrar, está todo mundo empilhado um em cima do outro, né? E aí você vai no Banco Itaú, você encontra a mesma situação, e aí você vai no supermercado, está a mesma situação também. Então, bem, as decisões governamentais, seja do município, de quem for, né, fecha tudo, para tudo, congela tudo e não para nada, né? Então, lamentavelmente, a gente se deparou com isso, né? Hoje a realidade é essa, ela é triste. Nós estamos com um lockdown aos sábados e domingos, né? Nada funciona, tudo fechado. O primeiro foi fim de semana passado, e agora nós vamos para o segundo, e a gente não sabe quanto vai durar, porque está crescente o número de pessoas que estão se internando e é crescente o número de pessoas que estão vindo a falecer. Lamentavelmente é isso, né? Não é isso que nós queremos. Então, consequentemente, a gente freou, para por aí, deixa como está e pronto. As consequências também vieram para cima da mão de obra, né? Porque chega uma hora em que você trabalha com 132 apartamentos, 7 salas, 76 lugares no restaurante, 61 empregados. E de repente a coisa vira para 40 apartamentos, sem salas, sem restaurante. Não tinha por onde escapar, né? As políticas que o governo federal definiu, elas foram muito boas numa primeira instância, né? Não acatadas no meu empreendimento. Não as acatei, não segui o ritmo, tá? Eu reconheço isso, e hoje eu posso dizer que eu fiz uma boa escolha, porque o que nós fizemos? Eu apenas coloquei 2 empregados, né, em afastamento de 60 dias ou de 2 meses, com 30% do bem e 70% do bem e 30% pago pela empresa, né? Não, nós fizemos o quê? Nós desligamos 26 pessoas, né? Hoje tem quase 35 empregados no hotel, com o qual a gente está se virando, e a gente não tem, nesse momento, né, nenhum problema de continuar com esta folha, né? Por quê? Porque o que nós tínhamos de despesa, ou tivemos de despesa com demissões, que iriam acontecer de todas formas, agora, passados 60 dias, né, nós já fizemos lá atrás. Então, nesse ponto, a empresa está tranquila quanto a isso, né? Foi muito dolorido, tá? Foram N reuniões que eu tive que participar, inclusive eu tive até em home office, a empresa me pediu para eu me afastar, agora estou de férias, né? Me damos uma coisa com a outra, que tem problema cardíaco, sou do grupo de risco e tal, mas as reuniões que a gente comandou foram 3 pessoalmente e 2 ou 3 aí via internet, foram muito doloridas, foram muito sofridas, porque garantimos salário e todos os benefícios em março, garantimos salário e todos os benefícios em abril, mas quando chegou maio, aí, amigo, já não tinha mais jeito, porque a gente não tinha conseguido arrecadar desde o dia 19 ou 20 de março para frente, a gente não fez receita, né? Então nós estávamos vivendo com o que a gente tinha feito lá atrás, aí pagamos janeiro, fevereiro, março, até abril chegou, né?
E quando chegou maio, aí lamentavelmente a gente teve que desligar algumas pessoas, né? Esse desligamento a gente fez de uma forma muito pacífica e pessoalmente participei de todos os desligamentos, não deixei ninguém por conta de outros colegas fazerem, ou outros gestores, eu participei de todos eles, né? Com o intuito de que ficasse muito claro de que, em retomando a atividade do hotel, essas pessoas serão as primeiras a serem empregadas de volta. Se elas tiverem disponibilidade, se elas quiserem voltar, aí cabe cada um decidir o seu futuro, né? Os outros estão no hotel trabalhando, a gente está aí acompanhando a movimentação, mas é uma situação muito, muito triste, porque você vai ao empreendimento e você não tem um sofá, você não tem uma poltrona, você não tem ninguém, só tem um recepcionista ou dois atrás do balcão, né? Você não tem nada no restaurante, porta fechada, então parece uma coisa assim meio como que cemitério, entende? Como que acabou tudo, não tem mais nada, né? Você vai para a sala de evento, não tem nada, as salas estão fechadas aí, a gente só abre para ventilar e para dar uma limpada aí, para manter limpo em ordem. Mas você vai numa piscina, não pode frequentar a piscina, e se pode tem que isolar, distância, então você imagina que você vai ter que ter um empregado do lado da piscina ali para acompanhar uma família. Olha, senhora, não se junte com seu marido dentro da água, não tem condição. Os caras dormem junto, como é que você vai fazer isso? Né? Então, perdão, foi uma situação muito, muito difícil, né? Muito sofrida, onde a gente chegou a esse ponto confesso para vocês todos, eu tive que parar, porque isso me trouxe um estresse muito grande, né? Em casa a patroa não estava nada feliz, porque, logicamente, os teus comportamentos vão mudando, teu gênio vai mudando, por mais que você não queira, mas você fica mal-humorado, você já não atende o que você tem que fazer, você está aí feito um motor ligado numa crise e você não vê nenhuma expectativa, porque eu sempre fui um cara de pensar muito para frente, né? Não sei se aquariano tem alguma coisa a ver com isso, eu não acredito nisso, mas, enfim, eu sempre penso lá, daqui a 2, 3 meses, como é que vai ser, né? E hoje não. Nós temos a governanta do hotel, a Elaine, que ela me dizia 4 semanas atrás, falou, incrível como o senhor mudou. Falei, ué, mas mudei no quê? Ela falou, o senhor está pensando no hoje, e o senhor nunca foi assim. E, lamentavelmente, tem que ser assim, porque eu não sei amanhã, né? Não sei, as coisas mudam tão rapidamente e volta e meia você se depara com decisões que são tomadas, depois se volta para trás, não é mais isso, é aquilo, vai fazer lockdown, não vai fazer lockdown, tem gente para internar, e se chegar doente, como é que faz? E aí, obviamente, que essas grandes administradoras, como é o caso da Atlântica, elas se preocuparam muito, né? Nós temos um farto material hoje, de manuais, de normas, de cuidados com saúde, cuidado com o empregado, cuidado com o hóspede, cuidado com o cliente, o que fazer em essa ou aquela situação, isso tudo a gente tem, está muito bem amparado nesse ponto, né? Mas psicologicamente foi um choque, né? Particularmente acho que muitas das atividades da hotelaria não voltarão mais a ser como eram, né? Eu disse logo no começo, quando a gente retomou a segunda parte agora, sobre que noto alguma mudança em eventos, realmente nota-se. Mas se tu imagina, antigamente fazer um coffee break num salão para 40 pessoas, num hall, digamos assim, tirar as pessoas de um salão, para ir com roupa 40, 60 pessoas, todo mundo à vontade, batendo papo, todo mundo dando risada, se servindo à vontade, etc. E hoje não. Hoje você quer servir, você tem que servir individual, né? Então isso aí fica muito, muito, muito difícil, a operação vai ser muito difícil, faz parte dessa mudança, acredito piamente que isso veio para ficar aí por um longo tempo. Eu acho que essa história da pandemia não acaba em setembro, não acaba em outubro, nós vamos virar 2021 com crise, né? E se não tiver uma pandemia, mas não vamos estar sofrendo a crise de hoje, né? Não tem a menor dúvida disso, porque você ficar 4, 5, 6 meses sem faturamento, né? Ou faturando aí 20% do que você faturava, você não tem condição de viver, né? E aí você vai procurar recursos aonde? Você procura recursos com investidores, você procura recursos em banco. Ou você fecha, pronto, né? Não é o nosso caso, para quem é hoteleiro, essa palavra de fechar hotel é um troço assim, é um câncer que a gente nem se permite pensar nisso, né? A gente teve alguns resultados, né? Eu até trouxe alguns dados aí, rapidamente, a gente trabalhando com 30% da disponibilidade, né? Comparados os meses de março, abril e maio, a gente chegou a estar 5% abaixo da ocupação que a gente realizou em janeiro e fevereiro. Mas isso é uma situação um pouco atípica, lembrando que janeiro e fevereiro
são meses, né, de uma queda na ocupação natural aqui na região, né, principalmente em janeiro, né. Quanto à questão de diária média até que se manteve dentro de um patamar razoável, a gente não teve uma grande queda nisso daí, até porque a cultura que nós temos é com o Covid e tal, nós não pretendemos baixar os preços. É uma coisa que a gente, inclusive, tem conversado em algumas reuniões com a BH, tá? E existe um consenso para não baixar preço. Tá? Não tem nada a ver a Covid com o preço da diária do hotel, né? Há uma discussão porque alguns serviços não tem mais. Então, hotel de grande porte não tem mensageiro, não tem capitão porteiro, não pode ter manobrista, o hóspede tem que guardar seu próprio carro e tal. Mas é uma coisa que a gente, como hoteleiro, sabe, você conhece bem esse lado, a gente tem um grande problema de você baixar o preço da diária hoje, que amanhã você não sobe mais. Né? Nunca mais, esquece. Né? Primeiro isso. Segundo, que você tem que dar valor ao empreendimento que você tem, o produto está na tua mão. Né? É um momento difícil, é uma crise, mas está o mundo todo passando por isso, não foi o A, B ou C que criou essa crise, aí veio, pegou todo mundo de uma vez, né? Uma chacoalhada grande, e não por isso que você vai ter que baixar seus preços. Né? Eu acho que não é essa a cultura, e também não é a cultura da administradora, não se pensa dessa forma. Né? Quanto à questão também uma situação com a hotelaria, no primeiro trimestre, lá em Cuiabá, né, os hotéis oscilaram dentro daquilo que mais ou menos se pode ter, aí os 45%, 50%, 52% de ocupação, em média, um pelo outro, com uma diária razoável, aí, em torno de 215, 220 reais, 225 reais. Né? Há dificuldade nesse momento? Claro que há, nós sabemos por quê, né? Mas nós temos que lutar para que a gente passe rapidamente disso, que a gente consiga sobreviver, resgatar a hotelaria. Nós vamos ter que nos reinventar, então nós vamos ter que passar a entender que se tinha 76 lugares no restaurante, eu vou ter que ter 38, vou ter que ter 40 no máximo, né? Eu vou ter que entender que não são mais 132 apartamentos, de repente eu vou ter que mudar alguma estrutura dentro do prédio, conversar com os investidores, enfim, fazer mais suítes, de repente menos salas, não sei, isso aí tudo nós estamos analisando e discutindo. Né? Quanto a pesquisa, eu até fiz uma pesquisa, se posso agregar esses dados aí, durante a pandemia, de um total de 53 hotéis que nós pesquisamos pela ABH, nós tivemos 38 empreendimentos que demitiram colaboradores, né, e outros 15 que não demitiram absolutamente ninguém. De um total de 2.146 colaboradores nestes 53 empreendimentos, né, houve 382 demissões. Eu entendo que essas demissões, em muitos casos, elas se fizeram necessárias por questões financeiras, econômicas. Você não tem dinheiro, como é que você vai pagar? Né? Mas também deve ter havido algum momento que vamos aproveitar o embalo e vamos dar uma readequada no quadro. Isso é bem provável que esteja acontecendo mais de algum hotel, não duvido, né? Porque de repente você vai levando, você está se acomodando. Você sempre trabalhou com 61, 61, 61, que era o meu caso, e de repente você nunca parou para pensar, será que eu não posso tocar com 50, com 55? De repente. E aí você abre, então nesse momento é difícil, né? Mas teve que ser tomada essa decisão, né? E depois disso, em cima disso, agora vem toda a parte de protocolos, né, adequação, principalmente a questão de saúde dos hóspedes, que é o patrimônio principal nosso, e em segundo lugar, dos colaboradores. Né? A gente tem muita atenção para com isso, né, extremamente exigente quanto à higiene, quanto a tal do álcool gel, quanto à higiene, quanto a lavadões, quanto a tomar banho, né, no expediente, quanto a higienização dos balcões, das mesas, das cadeiras. Agora estão voltando com o café da manhã para o salão, mas numa escala bem menor do que era. Né? Então você tem fila, você tem que oferecer as opções do café da manhã separado, aí o hóspede escolhe, aí você monta a bandeja e leva a bandeja até a mesa dele, enfim, esse tipo de coisa tudo está acontecendo. Né? Até se alguém tiver interesse em conhecer, fiquem à vontade de nos procurar. Eu acredito que os outros hotéis também estejam nessa mesma sintonia, tanto aqui em Rondonópolis como lá em Cuiabá. Né?
e em primavera também. Né? São momentos diferentes que a gente vivencia, que lamentavelmente nós temos que enfrentar. Né? Temos aí situações de não venda de bebida alcoólica nos hotéis. É uma coisa que sim e que não. Né? Porque se entendermos nós hoteleiros que o hotel é a continuação da casa do hóspede, você não vai dizer para ele que ele não pode tomar uma cerveja no apartamento. Não tem como. É claro que você não deixa o produto lá, mas que ele tem direito a pedir, a gente oferecer e levar, tem. Por que não? Você não tem como negar. Então, há situações que a gente tem que ir se adequando. Como você perguntou, eu respondo. Eventos esse ano, esquece, nada feito, né? Não acredito que venha acontecer nada especial com as empresas, também não. Né? Os próprios clientes não devem procurar os hotéis. Se procurarem, vai ser uma coisinha aqui, outra lá e pronto. Né? Por causa de todas essas situações que a gente acabou de relacionar e principalmente porque enfrentamos um momento delicado com a própria população. Né? O maior foco nosso hoje é a população, a falta de conscientização das pessoas, de entenderem que é uma situação grave, que é uma situação delicada. Né? A gente um dia pensa de uma forma, no outro dia usa máscara, depois não usa mais máscara, depois não sei o quê. E isso aí é complicado. Né? E fora que, enfim, o que todos nós conhecemos, que são essas ousadias de história que a gente ouve por aí, e que o prefeito mandou fazer isso, que o governador mandou fazer o oposto. Né? Então a gente fica aí bem difícil. Né? Mas basicamente é isso. Se quiser me ver mais alguma coisa, fica inteira à vontade, estou à disposição. O principal nesse momento é a abordagem dos protocolos. Não tem o que fazer. Né? Tem que ser muito rigoroso, né? Tem que ser muito exigente com os hóspedes, com os empregados, eventualmente com passantes. Né? Tá aquela política de delivery agora. Né? Então você tem que higienizar a caixa onde vem os alimentos. Né? O hóspede tem que buscar lá na recepção, não é você que tem que servir. Enfim, mudou muito. Realmente mudou muito. Né? Esse é uma situação que, para um empreendimento que sempre trabalhou com a sua capacidade elevada, tanto de profissionais quanto de clientes, o baque é muito grande. Primeiro porque eu sempre tenho me perguntado, a grande preocupação que nós tínhamos no setor era em evitar o turismo de massa e, do outro lado, combater a sazonalidade. Pensar num planejamento de janeiro a dezembro. Eis que surge uma pandemia como essa que demonstra que a maneira como o turismo vinha sendo trabalhado precisava de mudanças, precisava de um planejamento, de uma gestão, e mais do que nunca, agora, se quisermos retomar as atividades de prestação de serviços, isso indo para fora do turismo, mas prestação de serviço como um todo, precisaremos ter a humildade de conversar, de estruturar um plano que realmente esteja condizente com esse novo normal. Como você disse, a Edna ela tinha trazido uma pergunta com relação a contratações para o setor, mas acredito que você respondeu porque inicialmente as contratações estarão voltadas para aqueles profissionais que já trabalham na área, né? A gente aí na linha não conseguia desligar. Ah, sim. Só retoma então a câmera. Acho que aí. Só retomando então. A Edna tinha feito uma pergunta com relação à contratação para o setor, mas você já trouxe alguma coisa no sentido de que, caso o setor vá gradativamente tendo sua retomada, aqueles profissionais que já fizeram parte do quadro, se ainda não estiverem trabalhando... Sim, a gente tem, assim, existe primeiro uma política, quer dizer, até uma questão de 10, 15 dias atrás, nem 15, mas 10 dias atrás, a gente tinha essa posição, eventos não. Né? Agora a gente começa, eventos não, porém a gente consegue. Olha, se nós montarmos as salas com número de pessoas limitado, ilhando mais as pessoas, afastando mais as pessoas, se as refeições forem servidas de forma individual, então tipo coffee break, tipo almoço, esse tipo de coisa, a gente entende que possa abrir aí uma porta para uma retomada lenta de eventos, mas que vai acontecer. Né? Isso pode ser daqui a 30 dias, 45 dias.
É óbvio que a gente tem que estar preparado para isso, para poder mostrar para o cliente como que isso vai acontecer. Tenho muito claro, como administrador, de que nós temos o maior objetivo nosso nesse momento é dar tranquilidade e segurança para esse cliente, sabe? Ele tem que se sentir de que ele realmente veio para um evento e tudo funcionou dentro das normas que a legislação está exigindo, né? Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você não fizer, não vai funcionar. Então, o afastamento dos lugares, cadeiras, mesa, equipamento, a higienização desses ambientes, ela tem que ser muito mais seguida. Você não vai poder fazer a higiene antes de começar o evento e depois que ele terminar. Não, você vai ter que entrar no coffee break e de higienizar tudo de novo, abrir um intervalo talvez um pouco maior, né? Quanto às refeições é a mesma coisa. Então, tudo isso daí são coisas, políticas que têm que ser bem sendo adotadas. Nós já temos instruções bastante claras por parte atlântica em relação a essa questão, perdão, e agora elas precisam ser transferidas para os colaboradores, né, primeiro, o pessoal de limpeza, o pessoal de manutenção, da governança, enfim, e aí, sim, detectando que esse movimento começa a gerar, nós iremos, então, buscar essas pessoas que tivemos que desligar, né? No caso específico de eventos do nosso hotel, eu ainda estou com a nossa supervisora de eventos afastada, dentro desse padrão dos contratos aí, então fica um pouco mais fácil, de repente já cancela esse contrato e já traz ela de volta, né? Quanto aos auxiliares, não, os auxiliares vamos ter que esperar um pouquinho e depois, se for o caso, ir buscá-los, mas a prioridade é realmente empregar as pessoas que saíram do hotel. Quem está afastado, a gente, lógico, vai trazer. Quem não está afastado, a gente, precisando, vai ter que chamar e recontratar. Essa que é a situação de momento. Bom, Conrado, a gente vai chegando ao fim, então, dessa nossa conversa. Novamente, eu quero trazer a minha gratidão por você ter participado. Acredito que daquilo que nós trouxemos nessa contextualização de como vinha acontecendo o turismo, segmentação de meios de hospedagem, de forma resumida, uma preocupação que nós precisamos ter é justamente de uma política séria para que a gente combata a sazonalidade aqui para Mato Grosso, porque precisamos mais do que nunca que os municípios tenham o seu Contour, seu Conventions Bureau, tenham as suas associações e instituições como a BIH, que nessa conversa de hoje consigam dialogar, consigam estreitar laços, consigam colocar em prática um trabalho de forma planejada e organizada, e principalmente que essas políticas públicas elas realmente se tornem algo de Estado, porque a gente não pode mais ficar naquela dependência de que a cada 2 anos, trocando o prefeito, trocando o governador, aí a gente tem que começar do zero e não consegue caminhar nada, e o setor não consegue se organizar, e o setor não tem o diálogo interno e não tem o diálogo entre os municípios, e principalmente 2 questões me chamaram a atenção. Essa qualificação profissional, mais do que nunca, ela vai ser necessária, mas a gente precisa ir além. A gente precisa daquela preocupação com relação à orientação para a população local. A população local precisa compreender o seu papel, precisa fazer parte desse contexto, ela precisa conhecer mais a sua história, a sua cultura, a sua gastronomia, seus atrativos turísticos, para compreender que se o município ele não tem o potencial turístico, mas se ele for um município de apoio para alguma localidade vizinha que seja turística, todo mundo tem muito a ganhar nesse contexto. Se a gente se organiza, todo mundo ganha. Se a gente não se organiza, a gente continua nesse efeito cascata de que hoje ganha, amanhã a gente não sabe. E você foi muito claro em falar que nesse novo normal, a gente precisa pensar um passo por vez. Então é um dia por vez, o planejamento ele tem que ser diário, o diálogo tem que existir, porque entendo eu que essa retomada do turismo ela vai acontecer principalmente por parte interna. Então, no município, com os munícipes, com a comunidade local, gradativamente a gente vai pensando, vendo
os resultados, mas nessa retomada do turismo, acho que realmente ela vai acontecer de forma interna inicialmente. Você tem algum, antes das suas palavras, você tem, já complementando, traga suas considerações finais e se você tiver algum livro para estar indicando para o pessoal, fica à vontade. Tem. A do livro eu fico ainda te devendo, mas eu vou passar para você, depois você pode divulgar, com certeza. Tá? Agora, quanto à questão desse momento aí com a pandemia, eu acho que é um momento ímpar para a gente poder deslanchar esse nosso projeto. Eu digo nosso porque comprei a ideia. Né? Eu acho que, independente, claro que são forças, a gente precisa do lado público da coisa, né? Mas tem muitas coisas que vão passar muito para a mão da iniciativa privada, isso não tem a menor dúvida. Né? E como iniciativa privada que nós precisamos desenvolver. Eu acho que o trabalho junto às comunidades carentes, junto à população, de entender o real sentido do que é o turismo, como que ele vai ajudar para que eu, que moro a, 15 quilômetros do centro da cidade, possa me beneficiar com isso, de que forma que eu posso contribuir para preservar um rio, para preservar uma área verde, para preservar uma praça, para ajudar com uma contribuição, né, no sentido de ter uma sinalização adequada, as coisas básicas, as mais básicas possíveis. Né? E aí, ao mesmo tempo, nós que temos uma visão um pouquinho diferente do assunto, entrar com esse lado de qualificar as pessoas, de educar as pessoas. Eu defendo muito essa questão. Tá? Se nós não trabalharmos a questão da educação, nós não vamos para lugar nenhum. Né? Não adianta nós termos parque bonito, estrada asfaltada, não sei o quê, se as pessoas mal sabem escrever. Entende? Esse é o lado triste da situação. E nós não podemos mais continuar com isso. Né? O país, o Brasil, precisa de gente que queira investir na sua população. Tudo bem, todo mundo busca riqueza, todo mundo quer ter dinheiro, não sei o quê, mas nós temos, pelo menos temos que deixar alguma coisa aqui. O dia que a gente partir, Conrado, o Edu e a galera que está junto, seja a Joana, seja, enfim, quem for, fizeram um trabalho. Pronto, os caras se dedicaram de corpo e alma, fizeram uma coisa bem feita, e hoje o município A ou B, entendeu? Tem aí seus cais, tem seus barcos, o turista vem, o cara vai para o jantar, para o restaurante, é bem servido, bem atendido. Esse que é o sonho que a gente tem. Né? É óbvio que isso vai se multiplicar. Né? Claro que vai se multiplicar, porque só que não quer enxergar que o turismo é uma grande veia de riqueza, de evolução, de evolução de um país. Né? Veja lá o que se passa com a Espanha, com a Holanda. Por que todo mundo quer ir para Paris? Por que todo mundo quer conhecer Miami? Porque desenvolveram o turismo. Né? Quantas vezes você se depara com gente que daqui não conhece sequer bem Várzea Grande, mas o cara já esteve em Roma. Né? O cara já foi para Miami. Mas por que ele foi para lá? Né? Porque o turismo lá funciona. Porque o turismo existe. Aquilo já gera divisa, paga imposto. Né? Gera tributos, cresce, se aplica o dinheiro lá dentro. Né? Então nós temos que mudar esse conceito e implantar, e aí, de novo, é a questão da educação. Para mim é ponto fundamental. Se a gente pudesse algum dia, num sonho, ter uma cátedra, uma matéria de turismo dentro das escolas, cara, eu acho que seria o homem mais feliz do mundo. Né? Porque é por lá que a gente tem que ir. Então, investir nesse segmento, né, na criançada, no jovem, mostrar. Lembro muito bem quando você levou os teus alunos lá no hostel, você lembra muito bem, né? O que foi aquilo lá? A curiosidade, meu hostel não era nada do outro mundo, mas era um serviço completamente diferenciado, né, e todo mundo saiu encantado de lá. Né? Então, o que acontece? Isso aí precisa ser mostrado, isso aí precisa ser ensinado. Né? E aí, então, investir principalmente nas populações daqui da região. Eu acho que é um negócio que assim, a gente tem a obrigação de fazer isso. Né? E, de novo, sem cores políticas. A gente, de repente, vai ter que procurar alguém porque precisamos disso, aquilo, tá bom, mas que não seja um viés político. Não é isso que nós queremos. Pelo menos não é o teu nem o meu interesse. Isso eu tenho convicção. Né? E quanto ao restante, cara, agora eu acho que
essas lives elas têm que ser seguidas dentro da agenda que você programou, todas as quartas-feiras, 5 da tarde, está todo mundo lá, né? Nós temos que divulgar, isso aqui tem que crescer mais, claro, né? Aos poucos a gente vai também pegando as manhas de como que isso aqui funciona, porque live é novidade para você, para mim, para nós todos, né? Nós estamos engatinhando com isso, né? Mas eu tenho assistido muitas lives esse tempo todo aí, e você agrega muito conhecimento, você conhece as pessoas, você conhece as regiões, você ouve outras opiniões, as tendências, como é que isso caminha, isso é muito positivo. Então, assim, parabéns, cara, pela iniciativa, e vamos em frente. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, tem mais. Bom, agradeço novamente a participação do Conrado nessa segunda live que realizamos, voltada para turismo e meios de hospedagem, de contribuição ímpar, as reflexões que você trouxe, a realidade do setor, as informações, esses novos protocolos que vêm sendo tomados. E eu gostaria de encerrar com essas 3 palavras que você nos trouxe. Educação, integração e evolução. Temos muito a somar, mas precisamos caminhar juntos. Porque Exatamente. não podemos mais ficar nessa dependência de que temos vocação e potencial turístico. Se nós não trabalharmos isso, ficaremos pelo caminho, e nós temos uma imensidão, uma gama muito grande de realidade no setor e de qualificação profissional. Então, Conrado, novamente, meu muito obrigado. Boa noite, que vocês possam se cuidar. Em breve nos encontraremos. Aos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. E sigam o nosso perfil no Instagram, que estaremos compartilhando esse vídeo na íntegra e outras informações. Assim que o Conrado nos trouxer os livros, já estaremos colocando à disposição de todos. Boa noite a todos. Tá bom? Okay, obrigado. Boa noite a todos e bom descanso. Valeu.